Tem dívida que não se paga com dinheiro, minha gente. Tem umas que se pagam com a alma, com um pedaço da vida da gente que nunca mais volta. E dessas eu entendo bem. Bom dia, boa tarde para quem está me assistindo. Meu nome é Altamira Assunção, mas aqui em Arapongas, no Paraná, todo mundo me conhece como Vó Mira. Já se vão 92 anos nessa terra e as mãos que vocês estão vendo aqui, mexendo esse tacho de doce de abóbora com coco, já carregaram mais peso do que muito caminhão por aí. Hoje sou doceira, com muito orgulho. Vendo meus quitutes, converso com o povo pelo Zap Zap e até me meti a fazer esses vídeos para contar meus causos. Meus bisnetos que me ensinaram a mexer nessas modernices. Mas a história que eu vou contar hoje não é doce, não. É amarga que nem fel. Tem certas coisas que a gente guarda por tanto tempo que o peito da gente vira um baú velho, pesado, enferrujado. Chega uma hora que, se a gente não abrir e botar para fora, o mofo come a gente por dentro. Então, senta aí, pega um copo d'água com açúcar, que o causo é longo e doído. É a história de como meu próprio pai, que Deus o tenha, me usou para pagar uma dívida de jogo. Nasci lá para 1932, numa casinha de pau a pique caiada de branco, no fundão de Minas Gerais, perto de uma cidadezinha que nem sei se existe mais no mapa, chamada Pouso Frio. A casa era simples que só vendo, chão de terra batida, que a gente varria com vassoura de mato e ficava lisinho, brilhando. No fogão a lenha, minha mãe, generosa, cozinhava o feijão com pedaço de porco que perfumava o vale inteiro. O cheiro daquela fumaça se misturando com o da terra molhada depois da chuva é uma coisa que nunca me saiu da lembrança. Éramos em 8 irmãos. Eu era a quarta, a primeira das mulheres. Meu pai, Vicente, era um homem bom, trabalhador de sol a sol. A pele dele era curtida, as mãos grossas e rachadas de segurar no cabo da enxada. Ele não era de muito gracejo, não. O amor dele era mudo. Era no prato de comida farta que ele botava na mesa, no remendo do nosso sapato, no jeito que ele olhava para a gente de longe, com aquele ar de quem carrega o mundo nas costas. Ele era a autoridade. Uma palavra dele era lei. Minha mãe, coitada, era a imagem da submissão, uma mulher de pouca prosa e muito suspiro. O mundo dela era a cozinha, o tanque de lavar roupa e os filhos agarrados na saia dela. Mas o amor dela não era mudo, não. O amor dela cantava nas cantigas de ninar, esquentava no abraço apertado quando a gente caía e ralava o joelho, e brilhava nos olhos dela quando ela via a gente comendo com gosto. Come, fia, saco vazio não para em pé, ela dizia com aquele sorriso cansado. Meus irmãos eram um bando de moleques levados. Tinha o João, o mais velho, que já se achava homem e queria mandar em todo mundo. O Pedro, que vivia com o joelho esfolado de tanto subir em árvore. O Joaquim, que era o mais quieto, sempre com um passarinho na mão que ele tinha achado com a asa quebrada. E depois de mim vinham as mais novas, a Benedita, a Lúcia, a Clara e o Caçulinha, o Zezé, que era o xodó da casa. A gente não tinha luxo, mas tinha dignidade,
Tinha fartura na mesa porque tudo que a gente comia saía do nosso chão. Tinha o milho que virava fubá para o angu, o feijão que a gente colhia em mutirão, a mandioca para o pão de queijo, as galinhas ciscando no terreiro, o leitão que engordava o ano todo para a festa de São João. A vida era dura, mas era nossa. A gente se sentia dono do nosso destino, entende? Mal sabia eu que nosso destino já estava sendo traçado nas cartas de um baralho sujo. Naquele tempo, a diversão do povo da roça era pouca. Tinha as rezas na capela, as festas de santo com quentão e sanfona, e as visitas de compadre. E para os homens, tinha a venda do seu maneco lá no arraial. Era lá que eles se juntavam no fim de semana para tomar uma pinguinha e jogar truco. Meu pai gostava demais. Era a única fraqueza daquele homem de pedra. Quando ele sentava naquela mesa de madeira com as cartas na mão, ele se transformava. Os olhos brilhavam, a voz ficava mais alta. Truco, ladrão! Ele gritava, batendo os nós dos dedos na mesa, e na maioria das vezes ele ganhava. Mas o diabo, minha gente, ele não dorme. Do outro lado do vale ficavam as terras do Coronel Inocêncio. Ah, esse nome ainda me dá arrepio. Ele não era coronel de patente, não. Era coronel de poder, dono de quase tudo, de quase todos. Um homem grande, barrigudo, com um bigode que parecia um arame farpado. A voz dele era um trovão e o olhar um gelo. Todo mundo tinha medo e respeito. O coronel Inácio, como a gente chamava, tinha um filho, o Ramiro, um sujeito mais velho que eu, uns bons 10 anos, com cara de poucos amigos e fama de ser bruto, de gostar de resolver as coisas na base do braço. Um cabra que ninguém queria ter como inimigo. A gente vivia no nosso canto e eles no deles. A gente se cruzava na missa de domingo e meu pai sempre tirava o chapéu. Bênção, coronel! E o homem só balançava a cabeça, como um rei no seu trono. A gente sabia o nosso lugar. A gente era pequeno, era formiga perto daquele elefante, mas a gente vivia em paz, até o dia em que meu pai, na sua mania de jogo, resolveu sentar na mesa para jogar com os capangas do coronel. No começo eram apostas pequenas, um leitão, um saco de fubá, coisa pouca. Mas a cachaça e a soberba são primas do diabo. E meu pai começou a perder. Lembro de uma noite, eu já era moça feita, com meus 16 anos. Eu estava na janela, olhando a lua, sonhando acordada com o Tonho. Ah, o Tonho. Ele era filho do compadre Zé, nosso vizinho. Um moço bonito, quieto, que me olhava de um jeito que me fazia sentir um frio na barriga. A gente namorava de portão, ele de um lado da cerca, eu do outro. As mãos da gente só se tocavam quando eu entregava para ele um copo d'água. Era um namoro de olhar, de suspiro, um amor puro que nem água de mina. Naquela noite, meu pai chegou tarde, entrou em casa batendo o pé, tropeçando nos móveis. Minha mãe acendeu o candeeiro e eu vi o rosto dele. Estava pálido, suado. O que foi, Vicente? Minha mãe perguntou, com a voz embargada de medo. Perdi, generosa. Perdi feio, ele disse e desabou na cadeira.
Ele tinha apostado e perdido 2 novilhas, as melhores que a gente tinha. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei ouvindo o choro abafado da minha mãe e os resmungos do meu pai. Foi o primeiro sinal de que a tempestade estava se formando no horizonte. O céu da nossa vida, que era sempre azul, começou a se encher de nuvens escuras. E eu, no meu sonho de moça, não fazia ideia de que o raio daquela tempestade ia cair bem em cima da minha cabeça. Minha gente, essa parte da história já me dá um nó na garganta, mas vou continuar. Se vocês estão gostando, já deixa um joinha aí para essa véia. E me conta nos comentários de que cidade desse Brasilzão vocês estão me vendo. Gosto de saber até onde minha prosa está chegando. Quero mandar um beijo para a turma de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que mandou mensagem na semana passada. Depois daquela noite das novilhas, as coisas pioraram. Meu pai ficou mais calado, mais amargo. O riso dele, que já era raro, sumiu de vez. Ele parou de jogar na venda do seu maneco, mas a dívida com o Coronel Inocêncio continuava lá, crescendo com juros que só o diabo para calcular. De vez em quando passava um capanga do coronel a cavalo na frente da nossa casa. Ele não dizia nada, só parava, olhava para nossa terra, para nossa casa e cuspia no chão. Era um recado, uma ameaça silenciosa que gelava a espinha da gente. Minha mãe definhava a olhos vistos, rezava o terço todo santo dia, pedindo a Deus para nos livrar daquele mal. Eu tentava ajudar, fingia que não estava vendo nada. Cuidava dos meus irmãos, cantava para eles dormirem, para abafar o som das discussões dos meus pais que vazavam pelas frestas da parede do quarto. Você nos botou numa cova, Vicente, numa cova. Eu ouvi minha mãe dizer uma vez, a voz como um fiapo. No meio daquele tormento, meus encontros com o Tonho eram meu único refúgio. Ele também sentia que as coisas não iam bem. Seu pai está preocupado, Mira. Ele me disse um dia, a mão dele roçando na minha por cima da cerca. O que está acontecendo? Eu não tive coragem de contar. Tinha vergonha. Como eu ia dizer que meu pai, meu herói, tinha nos colocado naquela situação por causa de jogo? Não é nada, Tonho. Coisa da roça. Eu menti, mas ele sabia. O olhar dele era de pena. E não tem nada pior do que o olhar de pena de quem a gente ama. O Tonho começou a falar em casamento. Mira, vamos pedir a bênção para o seu pai. Eu peço sua mão, a gente casa, constrói nosso cantinho. Eu te ajudo a cuidar da sua família. Aquelas palavras eram como música. Era tudo o que eu mais queria. Ter minha casinha, meus filhos, viver em paz ao lado do homem que eu amava. A gente fez planos. Ele ia falar com meu pai no domingo seguinte, depois da missa. Aquela semana foi de uma felicidade que doía, uma falsa segurança, sabe? Como o sol que brilha forte, bem antes do temporal desabar. Lembro de um presságio, uma coisa que minha mãe me contou nessa mesma semana. A gente estava no rio lavando roupa. Ela falou da filha de uma comadre dela que casou com um homem rico de outra cidade. Um casamento arranjado, fia. O pai dela devia um favor para o pai do noivo.
A moça chorou 3 dias sem parar. Diz que hoje vive numa gaiola de ouro. Tem tudo, mas não tem alegria. Ela falou aquilo olhando para o nada, batendo a roupa na pedra com uma força que não era dela. Hoje eu sei que ela não estava falando da filha da comadre, ela estava falando de mim, ela estava me preparando. O domingo chegou, um domingo bonito, de céu azul. Eu botei meu melhor vestido, um de chita florido que minha mãe tinha costurado para mim. Prendi o cabelo com uma fita. Meu coração batia descompassado. O Tonho ia falar com meu pai e nossa vida ia começar. Fomos todos para a missa. Na volta, vi o Tonho conversando com meu pai ali na porteira. Meu pai ouvia de cabeça baixa. Eu, de longe, só via o movimento das mãos do Tonho, cheias de esperança, e a imobilidade do meu pai, uma estátua de desespero. A conversa não durou muito. Tonho veio na minha direção, o rosto pálido, os olhos cheios de uma tristeza que eu nunca tinha visto. Seu pai, ele não deixou, Mira. Ele disse que você já está prometida. Prometida? Como assim prometida? Para quem? Meu mundo desabou naquele instante. Corri para dentro de casa, o choro preso na garganta. Meu pai entrou logo atrás, arrastando os pés. Que história é essa, pai? Prometida para quem? Eu gritei, uma coragem que eu não sabia que tinha. Minha mãe correu para me abraçar, como se quisesse me proteger do que estava por vir. Fala, Vicente, pelo amor de Deus, fala! Ela implorava e ele falou. A voz era baixa, morta. Ele contou que na semana anterior tinha ido até a fazenda do Coronel Inocêncio, tinha ido implorar por mais um prazo, por um jeito de pagar a dívida. Ele não tinha mais nada para dar, não tinha gado, não tinha safra, só tinha a terra onde a gente morava. E ele fez a última aposta, apostou o nosso chão, nossa casa, nossa vida, num último jogo de cartas com o coronel e perdeu, perdeu tudo. Olha, a panela do doce aqui já está quase no ponto. O cheirinho tá que tá. O doce de abóbora com coco, quando fica bom, ele desprende do fundo da panela, fica brilhante que nem ouro. É um dos que o pessoal mais pede. Quem sabe no final do mês eu não faço um sorteio de um kit dos meus quitutes para quem tiver inscrito no canal, hein? O que vocês acham da ideia? Me falem aí nos comentários se gostam da surpresa. Mas voltando ao causo, meu pai, ali, destruído na nossa frente, contou o resto. O coronel Inácio, depois de ganhar a partida, olhou para ele com aqueles olhos de cobra e disse: Sua terra agora é minha, Vicente. Sua família vai ter que sair daqui até o fim do mês. Meu pai se ajoelhou, chorou, beijou os pés daquele homem sem alma, implorou para ele não fazer aquilo, e então o coronel fez a proposta que selou o meu destino. Eu andei sabendo que você tem uma filha moça, Vicente, uma moça bonita e de família. Meu filho Ramiro está precisando assentar o facho de uma mulher direita para dar um jeito nele e me dar uns netos. A gente pode fazer um negócio. Você me dá a sua filha em casamento para o meu Ramiro e eu esqueço a dívida. Você pode ficar na sua terra. A dívida está paga.
Naquele momento, eu entendi tudo. O olhar distante da minha mãe, a recusa ao pedido do Tonho. Eu não era uma filha, eu era uma moeda de troca para quitar a honra suja do meu pai. O silêncio que caiu na nossa sala era tão pesado que parecia que ia esmagar a gente. Eu olhei para o meu pai, esperando que ele dissesse que não, que ele nunca faria aquilo, mas ele não conseguiu levantar os olhos do chão. Foi a minha mãe que gritou, um grito que parecia vir do fundo da terra. Você não pode fazer isso, Vicente. É a nossa filha. Não é um bicho que se vende na feira. Cala a boca, mulher, ele berrou. E foi a primeira vez que vi meu pai levantar a voz daquele jeito para ela. Você acha que eu tive escolha? Era isso ou botar todos vocês na estrada debaixo da ponte. Era isso ou morrer de fome. Eu fiz para salvar a família. Salvar a família! Ele repetiu aquelas palavras várias vezes, como se quisesse convencer a si mesmo. Mas que salvação era aquela que exigia o sacrifício de uma filha? Que paz era aquela construída sobre a minha infelicidade? Eu não chorei, eu fiquei dura, fria como uma pedra. O amor que eu sentia pelo meu pai se transformou em outra coisa, uma mistura de pena e desprezo. O herói da minha infância tinha virado um covarde, um homem fraco que tinha apostado a vida da própria filha para se salvar. A notícia, claro, se espalhou pelo arraial como fogo em capim seco. A filha do Vicente vai casar com o filho do coronel. As pessoas me olhavam com pena, com cochichos. Eu parei de sair de casa. O Tonho veio me procurar mais uma vez. Pulou a cerca de noite e bateu na minha janela. Foge comigo, Mira. A gente some no mundo. Eu trabalho, eu cuido de você. Meu coração gritava para eu dizer que sim, para pegar a mão dele e correr para qualquer lugar longe daquele inferno. Mas eu olhei pela fresta da porta e vi meus irmãos mais novos dormindo, todos amontoados numa esteira só. Vi o rosto envelhecido da minha mãe, marcado pelo sofrimento. Se eu fugisse, a ira do coronel ia cair sobre eles. Meu pai perderia a terra e minha família estaria na rua. Eu não podia fazer isso. Não posso, Tonho. Eu não posso, eu disse, a voz rasgando minha garganta. Vai embora, me esquece. Aquele foi o dia em que eu morri por dentro. O dia em que a moça sonhadora, que namorava na porteira, deu lugar a uma mulher que só conhecia o dever e a resignação. O dia do casamento foi uma sexta-feira, dia 13. Parece até piada do destino. Não teve festa, não teve vestido branco. Eu usei o mesmo vestido de chita florido do domingo da desgraça. Fomos até a capela da fazenda do coronel. Eu, meu pai e minha mãe. Meus irmãos não foram. Minha mãe não quis que eles vissem aquilo. O noivo, Ramiro, me esperava no altar. Ele fedia a cachaça. O coronel Inocêncio estava ao lado dele, com um sorriso vitorioso no rosto. Ele tinha conseguido o que queria. Tinha domado o filho e humilhado meu pai de uma só vez. A cerimônia foi rápida. O padre falou umas palavras em latim que eu não entendi. Na hora do sim, eu olhei para trás. Meu pai estava encolhido num canto, o rosto escondido pelo chapéu. Minha mãe segurava um terço, os lábios se movendo numa reza silenciosa. Não havia ninguém ali por mim.
Eu estava sozinha, absolutamente sozinha. Minha voz não saiu. O padre perguntou de novo. Eu senti o olhar de navalha do coronel nas minhas costas. Eu balancei a cabeça. Foi o suficiente. Estava feito. Eu era Altamira Assunção, casada com Ramiro Garcia. Eu era a posse mais nova do filho do coronel. A dívida estava paga. Minha vida na Casa Grande era um pesadelo silencioso. A casa era enorme, cheia de móveis escuros e pesados, mas vazia de vida. Ramiro mal falava comigo. Ele passava o dia fora, com os peões, e chegava à noite bêbado. Ele me tratava como mais um objeto da casa, não com violência física no começo. Era pior, era com indiferença. Eu era um fantasma que arrumava a cama dele, que servia o prato dele, que existia sem ser notada. As noites eram a pior parte. Ele vinha para a cama e tomava o que achava que era dele por direito, sem uma palavra de carinho, sem um gesto de afeto. Eu fechava os olhos e me transportava para longe, para o meu namoro na porteira com o Tonho, para o cheiro do bolo de fubá da minha mãe. Era o único jeito de sobreviver. Deus me perdoe por contar isso, mas eu rezei muitas vezes para morrer, dormir e não acordar mais. Eu via minha família de longe na missa de domingo. Minha mãe me olhava com uma dor que partia meu coração. Meu pai nunca mais conseguiu me olhar nos olhos. Eu sabia que ele estava sofrendo, que o arrependimento o comia vivo, mas era tarde demais. O mal estava feito. Um ano se passou assim, um ano de silêncio, de lágrimas escondidas e de uma solidão que doía nos ossos. E então aconteceu a única coisa que poderia me dar uma razão para continuar vivendo. Eu descobri que estava grávida. No começo foi pavor. Como eu podia trazer uma criança para aquele mundo de tristeza? Mas quando eu senti o primeiro chute, uma coisa mudou dentro de mim. Aquele serzinho que crescia na minha barriga não era do Ramiro, não era do coronel, era meu, era um pedaço de mim, uma semente de esperança no meio daquele chão de desgraça. Nasceu um menino, forte, saudável. Eu dei a ele o nome de Davi, porque na minha cabeça ele era o pequeno Davi que um dia ia enfrentar os gigantes. A chegada do Davi mudou tudo. Pela primeira vez, eu tive um motivo para lutar. Eu não ia deixar meu filho crescer naquele ambiente de amargura. Eu comecei a falar, a impor minha vontade. O menino precisa de ar puro, eu dizia, e levava ele para passear longe da casa grande. Ele precisa de alegria, eu falava, e cantava para ele as mesmas cantigas que minha mãe cantava para mim. Ramiro, surpreendentemente, não se opôs. A paternidade pareceu amolecer um pouco aquela casca dura. Ele olhava para o menino com uma espécie de curiosidade, de orgulho. O coronel Inocêncio ficou radiante. Tinha seu herdeiro. Ele vinha ver o neto todo dia, trazia presentes, mas eu não me enganava. Eu sabia que o interesse dele não era pelo menino, mas pela continuação do seu nome, do seu poder. Eu criava meu filho com rédea curta.
Ensinava ele a ler e a escrever escondido com os livros velhos que achei num baú. Ensinava ele a ser gentil, a respeitar os outros, a ser tudo que o pai e o avô não eram. Davi cresceu um menino inteligente, observador, e ele via a tristeza nos meus olhos, via o jeito que o pai me tratava. Ele não falava nada, mas eu sabia que ele entendia. O tempo, minha gente, o tempo é um bicho curioso. Ele passa devagar quando a gente sofre e voa quando a gente está feliz. E ele também é o melhor juiz que existe. A justiça dos homens pode falhar, mas a do tempo, essa não falha nunca. O coronel Inocêncio, aquele homem que parecia imortal, adoeceu, uma doença rápida que o consumiu em poucos meses. No leito de morte, ele chamou meu pai. Eu soube depois, pela minha mãe, que ele pediu perdão. Disse que o maior erro da vida dele não foi o jogo, mas o que ele fez comigo. Meu pai, que já vivia doente de culpa, não suportou. Morreu uma semana depois do coronel, de pura tristeza. Dizem que as últimas palavras dele foram o meu nome. Com a morte do coronel, o castelo de cartas começou a desmoronar. Ramiro, que nunca tinha trabalhado de verdade um dia na vida, não soube tomar conta da fazenda. Gastava o dinheiro com farra, com jogo, com mulheres na cidade. Aos poucos foi vendendo as terras, o gado, a riqueza que o pai levou uma vida para construir. O filho destruiu em poucos anos. A gente foi perdendo tudo. A casa grande já não tinha o mesmo brilho. Os empregados foram indo embora. Sobramos eu, Ramiro e Davi no meio daquela carcaça de opulência. E a justiça poética, aquela que a gente acha que só existe nos livros, ela veio na figura do meu filho. Davi, vendo a ruína da família, decidiu que não ia ter o mesmo destino. Aos 18 anos, ele me procurou. Mãe, eu não aguento mais essa vida. Eu quero estudar, quero ser alguém. O coração de mãe aperta, né? Mas eu sabia que ele estava certo. Com a venda do último pedaço de terra que restava, ele foi embora para a capital. Foi estudar. Trabalhava de dia e estudava de noite. Passou necessidade, mas não desistiu. E se formou. Se formou engenheiro agrônomo. Enquanto isso, na fazenda, a decadência era total. Ramiro tinha se tornado um homem amargurado, um bêbado que vivia das lembranças do que um dia teve. Ele já não tinha poder sobre mim, sobre ninguém. Era só um pobre coitado afundado na própria fraqueza. E foi aí que o destino me trouxe o Tonho de volta. Ele nunca tinha casado. Tinha ficado por ali, trabalhando na sua terra, cuidando dos pais. Um dia ele me encontrou na estrada. Eu estava voltando da cidade, carregando umas sacolas. Ele parou o cavalo. Os cabelos dele já estavam brancos na têmpora, o rosto marcado pelo sol, mas os olhos eram os mesmos. Vim te buscar, Mira. Agora ninguém pode impedir. E eu fui com a roupa do corpo e a alma lavada. Deixei Ramiro para trás com a sua garrafa de cachaça como única companhia. Ele nem tentou me impedir. Acho que sentiu alívio. Eu fui morar com o Tonho. Num primeiro momento foi estranho.
um amor de juventude reencontrado na velhice, mas a gente se ajeitou. O carinho que ficou guardado por tantos anos floresceu. Não era mais a paixão dos 16 anos, era uma coisa mais calma, mais sólida, um companheirismo. Meu filho, né, o Davi venceu na vida. Se tornou um homem respeitado, casou, me deu netos lindos e um dia ele voltou para Pouso Frio, voltou e fez uma coisa que lavou todas as feridas da minha alma. Ele usou o dinheiro que ganhou com o suor do seu trabalho para comprar de volta aquele pedacinho de chão que meu pai tinha perdido no jogo. A nossa casinha de pau a pique ainda estava lá caindo aos pedaços. Ele a reconstruiu tijolo por tijolo e me entregou a escritura. Isso é seu, mãe, sempre foi. Chorei o que não tinha chorado a vida inteira. Não era pela terra, era pelo gesto, era o ciclo se fechando, o neto consertando o erro do avô. A dívida, aquela dívida de sangue e lágrimas, finalmente estava paga. Eu não voltei para morar lá. Minha vida já era outra. Tonho faleceu uns anos depois, de velhice, dormindo. Foi uma partida serena. Depois disso, vim aqui para o Paraná, para perto dos meus netos, dos meus bisnetos. Davi queria que eu morasse com ele, mas eu sou teimosa. Gosto do meu canto, das minhas coisas. Montei minha fabriqueta de doces no fundo do quintal e é isso que me mantém viva e forte. Quebrei o ciclo, sabe? O ciclo da mulher submissa que abaixa a cabeça e aceita o destino. Eu aceitei quando não tive escolha para proteger os meus, mas eu criei meu filho para ser diferente e ele foi. Meus netos, minhas netas, meus bisnetos são todos criados na liberdade para escolherem seus amores, seus caminhos. Nenhum deles vai ser moeda de troca na mão de ninguém. Essa é a minha maior vitória, a minha vingança. Não uma vingança de ódio, mas uma vingança de amor.